Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está me acompanhando. Estou aqui extremamente animado, feliz, contente de estar falando com cada um de vocês. Queria estar presencialmente numa sala bem bonita, olhando para o rostinho de todo mundo que está aqui me assistindo, mas não será possível. Vamos então usar essa plataforma maravilhosa, que é o Congresso Online. Galera, eu não errei o Congresso, eu sei que o tema era para ser nutrição esportiva e treinamento físico, mas precisamos falar sobre cérebro, esse órgão maravilhoso que ocupa de 2 a 3% da nossa massa corporal e consome mais de 30% das nossas preciosas calorias que a gente ingere diariamente. Meu nome é Gustavo Duarte e aqui está um pouquinho do que eu já fiz de bom nessa vida acadêmica. Poucas coisas, eu sei, mas releve, beleza? Então, Gustavo Duarte, graduado em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado em emagrecimento e metabolismo, autor do livro Você 2.0 e autor do livro O Super Cérebro. A aula de hoje é um pouquinho do que eu falo nesses meus livros de forma mais simples, tá? Então aqui vai ser uma conversa mais direta e peguei um capítulo específico do Você 2.0. Quem quiser se aprofundar, tá lotado de referência extremamente relevante. Beleza? Galera, antes disso, é importante contextualizar um pouquinho da onde surgiu esse meu desejo de estudar sobre cérebro, sendo nutricionista. E hoje em dia, meu foco de estudos é exatamente esse: o impacto do ambiente e da alimentação nesse órgão maravilhoso, que algumas pessoas usam mais, algumas pessoas usam menos. Mas vamos lá, a história não é tão bonita assim, tá? Só um momento de eu lembrar dela e falar sobre já quebra um pouquinho minha vibe. Mas vamos lá. Galera, eu tô gravando essa aula aqui de primeira, tá? Acabei de atender aqui às 8h30, são 9 horas. Já engaixei direto aqui a milhão, beleza? Galera, tudo começou há mais ou menos 6 anos atrás, quando um pai de um amigo meu muito próximo faleceu aos 67 anos de idade, tá? Então eu, como um bom amigo que estava afastado, morando em cidade, morando em outro estado, aliás, liguei para ele, dei meus pêsames, obviamente, e ele me falou a seguinte frase, que está aí em vossos slides: o coração dele parou de bater hoje, mas ele já tinha morrido há muitos anos. O pai dele faleceu com Alzheimer avançado, não lembrava quem era ele, não lembrava quem era a mulher, não lembrava o que comeu no café da manhã, não lembrava nem quem era si mesmo, tá? Isso me despertou, virou a chavezinha na minha cabeça e eu decidi, de fato, começar a entender um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro, sobre doenças neurológicas, em como a alimentação pode nos ajudar a nutrir nosso cérebro, garantindo uma boa saúde cerebral. Beleza? Galera, se a gente pegar o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, então se eu pegasse a cabeça daquele pai do meu amigo, rasgasse, pegasse o cérebro, colocasse numa placa e desse muito zoom, a gente veria mais ou menos isso aí, tá? Essas placas alaranjadas são compostas basicamente de proteína beta-amiloide e ela está localizada entre as células neuronais. Pessoal, essas placas não eram para instalar, tá? Não eram para instalar, ao menos não nessa quantidade. E essa placa que é a característica principal da doença de Alzheimer, que é uma doença que vem atingindo a cada ano no Brasil mais de 100 mil novos casos. E agora, eu imagino que vocês possam estar pensando e imaginando no subconsciente de vocês: eu não quero ter essa placa na minha cabeça, Gustavo. O que eu faço? Bom, o pai do meu colega pensou a mesma coisa e ele foi no médico e o médico disse: bom, é a idade e a sua genética, você está condenado a isso. Por que o médico falou isso para ele? Porque ele tinha esse gene aqui, o ApoE-Y4. Ele herdou esse gene dos dois pais. Então, se ele herdasse de um, o risco dele simplesmente triplicaria, mas ele herdou dos dois, então o risco dele é de 10 a 15 vezes maior para desenvolver o Alzheimer. Qual a solução? Vocês podem pensar. Qual a solução que ele tinha? Trocar de pais ou apenas ouvir do médico: sinto muito, são seus genes, não tenho o que fazer, apenas esperar a doença apodrecer o teu cérebro e você não lembrar mais nem de quem você ama, tá? Foi isso que o pai do meu amigo teve que ouvir e é isso que milhões e milhões de pessoas ouvem todos os dias ao redor do mundo. Mas será que é isso mesmo? Não. Digo convicto, com a base nos meus estudos, que não. Pesquisadores em Chicago, do estudo Chicago Health and Age Project, é um estudo extremamente grande que revolucionou
a nossa história sobre alimentação e saúde cerebral, os pesquisadores fizeram o quê? Avaliaram o que a população de Chicago estava comendo e fizeram diários alimentares detalhados de centenas e centenas de pessoas por muitos anos. Galera, imagina a trabalheira que isso dá, o tanto de dinheiro que foi gasto nesse projeto, mas que ele trouxe informações extremamente legais que abriram leque para muitos estudos posteriores. Então, pessoal, os pesquisadores desse estudo não tinham rabo preso com a indústria. Então, o patrocínio era privado, mas nada que influenciasse no que eles queriam achar. Eles não foram lá provar uma tese, eles foram pesquisar de fato. Ciência, tá? O que está raro hoje em dia. E o que eles descobriram, tá? O que eles descobriram? A primeira coisa que eles notaram é algo que já é bem evidenciado na literatura da nutrição hoje em dia. Que o quê? Galera, o que muita gente daqui faz, o que eu já fiz muitos anos na minha época de marombeiro, a primeira coisa que a gente faz é pegar uma frigideira bem grande, né? A gente quer crescer e colocar lá dentro 6, 7, 8 ovos inteiros, porque a gente quer proteína, a gente quer ficar grande. Mas o problema não está na proteína. Qual é o problema? E como é que a gente prepara esses ovos? Numa boa colherada de óleo de coco. Afinal, o óleo de coco é natural, né? Então é saudável. O óleo de coco e os ovos inteiros, por exemplo, são fontes de gordura saturada. Então, quando a gente olha o óleo de coco ali bonitinho na prateleira, ele está sólido, né? Temperatura ambiente. O que isso quer dizer? Que ele é riquíssimo em gordura saturada. Aqui eu coloquei algumas fontes de gordura saturada. Então, carne, ovos, sorvete, coco, queijo, manteiga, bacon e por aí vai. São só alguns exemplos. E a gente já sabe, isso já é extremamente evidenciado na literatura, que a gente deve limitar a ingestão de gordura saturada da nossa dieta, porque ela aumenta muito o nosso colesterol e aumenta bastante a inflamação do nosso corpo. Então não existe um alimento inflamatório, mas existe sim um contexto alimentar que favorece a inflamação do nosso corpo. Poderia ficar horas falando sobre o impacto da gordura saturada na microbiota, no ganho de peso, no auxílio na formação de gordura visceral e etc. Mas hoje eu quero ser direto e falar sobre cérebro. Beleza? Pessoal, o que foi feito nesse estudo? Tá? Eles dividiram, e importante pontuar e deixar claro, os fatores de confusão foram levados em consideração. Então, eles dividiram os grupos. Tá, esse pessoal aqui come menos gordura saturada, mas pratica exercício. Esse pessoal pratica mais, mas pratica exercício também. Vamos comparar esse grupo aqui, tá? Não vamos deixar o negócio roubado. Não teve isso. Eu falei pesquisadores sérios, fizeram estudo, fizeram ciência, tá? O que eles avaliaram? Como é que foi dividido esses grupos, tirando todos os fatores de confusão? Beleza? Como é que foi feito? Eles perceberam que tinha um grupo de pessoas que consumiam relativamente pouca gordura saturada, cerca de 13 gramas ou menos por dia. Em contrapartida, outro grupo consumia quase o dobro, mais ou menos 25 gramas de gordura saturada dia. E os que os pesquisadores identificaram, meus amigos? Reparem no gráfico. Quem desenvolveu Alzheimer e quem não desenvolveu Alzheimer. E adivinhem, quem consumia mais gordura saturada, na cerca de 25 gramas dia, tinha pelo menos 3 vezes mais risco de desenvolver Alzheimer do que o grupo que não consumia muita gordura saturada. Então, cara, se você está se entupindo de bacon, de carne, de leite integral, de queijo, de sorvete, de seja lá o que for que tiver cheio de gordura saturada, o seu risco é 2, 3 ou até mais vezes maior de desenvolver Alzheimer. Eles não avaliaram somente a gordura saturada. Eu não coloquei aí porque, né, a gente é marombeiro, a gente é fit, então eu espero que vocês não se entupam de gordura trans, que está principalmente em ultraprocessados, em alguns ultraprocessados, que é a gordura trans, presente em sorvete, por exemplo. Enfim, se eu colocasse o gráfico, seria exatamente a mesma coisa. Quem consome mais gordura trans tem o mesmo padrão, tem muito mais risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, cara, a gente sabe na literatura que tem que ter uma moderação no consumo de gordura saturada, pensando em controle do colesterol, em redução de risco de doenças cardíacas, mas também elas afetam não somente o nosso corpo, da cabecinha para baixo, mas também estão afetando nosso cérebro,
E algumas pessoas não usam tanto assim, mas de qualquer modo está sendo prejudicado se você se entope de gordura saturada e gordura trans, meu filho. Vamos lá, então, vamos passar adiante. Pesquisadores da Finlândia, aquele país maravilhoso, quiseram ir além. Eles pensaram o seguinte, na língua deles, tá? Mas traduzindo para o português o pensamento, eles pensaram assim: espera aí, vamos aprofundar essa pesquisa. Há uma doença chata chamada déficit cognitivo leve. Como é que essa doença é? Você ainda é você, tá? Paga suas contas, sabe dirigir até o trabalho, sabe quem são seus amigos, você apresenta já alguns lapsos de memória frequentemente, tá esquecendo o nome do filho, esquece ali de que tem uma reunião marcada, começa a ficar meio esquecidinho, tá? Especialmente para nomes e palavras, reuniões, coisas assim. Frequentemente, tá? Recorrente. Esses pesquisadores examinaram mais de 1.000 adultos acima dos 50 anos de idade por cerca de 21 anos. Isso é mais tempo que eu tenho de existência. Estou brincando, eu tenho mais de 21, tá? Só quis dar uma valorizada aí. Enfim, por mais de 21 anos, avaliando as respectivas dietas dessa galera. Pessoal, novamente, 21 anos, estou acompanhando dieta e padrão alimentar de mais de 1.000 pessoas. Isso é um estudo caríssimo. É estudo que é para fazer uma vez a cada 100 anos. Isso envolve muito dinheiro, é extremamente complexo de fazer e são as melhores evidências que a gente tem nesse sentido. Pessoal, já vou pontuar aqui antes. Não tem como fazer um ensaio clínico randomizado por 21 anos com 1.000 pessoas. Então a gente tem aquela pirâmide de evidência bonitinha, etc. Mas senso crítico. Vamos expandir o conhecimento aí, não ficar preso a esse tipo de coisa. Estudos de corte, estudo epidemiológico são úteis, são interessantes, levantam uma hipótese, beleza? Então vamos lá. Com o passar do tempo, eles identificaram as pessoas que desenvolveu esse declínio cognitivo leve, tá? Novamente, algumas pessoas dessas 1.300 consumiam uma quantidade mais baixa de gordura saturada, menos de 21,6 gramas dia, e outras consumiam mais de 21,6 gramas dia, e eles identificaram o grupo que começou a ter essa perda de memória. E adivinha o que aconteceu, meus queridos? Exatamente o mesmo padrão. Ou seja, não se trata apenas de vou desenvolver Alzheimer quando eu estiver velho, mas será que quando eu tiver meus 50 anos na cara, eu vou começar a apresentar problemas de memória? Será? E então, a gente pode voltar àquele ponto inicial e se questionar o seguinte: mas e Gustavo, e se eu me ferrei e herdei aquele gene ApoE4 dos meus dois pais e tenho 10 a 15 vezes mais chances de desenvolver o mal do Alzheimer? Bom, galera, eles refizeram um estudo, dessa vez somente com as pessoas que herdaram esse gene. Algumas consumiam relativamente pouca gordura saturada e outras consumiam mais. E eu sinto de informar que se você tem um gene, meu filho, tô brincando, o resultado foi exatamente o mesmo dos estudos anteriores. Ou seja, galera, se você controla a sua ingestão de gordura saturada, mesmo que você seja portador do gene, a sua chance de desenvolver problemas de memória ou Alzheimer cai 80%. E esse é o ponto mais importante dessa aula. Então, se for para vocês pegarem uma coisa no ar, já fique com isso na cabeça, tá? Gene não define se vai acontecer ou não, tá? Fazendo uma analogia, igual eu escrevi no meu livro, Você 2.0, tá aí o marketing. Imagine que nossos genes são semelhantes à tecla de um piano, com cerca de 25.000 notas. Nossas escolhas externas, nosso ambiente, nossa epigenética vai influenciar e definir a música que é tocada. O que eu quero dizer? O gene está lá, o ambiente ativa ou não. O gene é a arma, o ambiente pode puxar ou não puxar o gatilho. Beleza? E alguns de vocês podem estar se questionando aquele ponto que eu falei, que eu coloquei somente estudos isolados. Então, aqui está aí na latinha de vocês uma meta-análise de estudos de corte. Novamente, galera, não tem como fazer estudos clínicos randomizados para avaliar problemas de Alzheimer, por exemplo, pegando uma população jovem que envelheceu. É completamente inviável pegar
1.000 pessoas, colocar elas no laboratório por 20, 30 anos e ficar avaliando e controlando 100% a vida das pessoas. Impossível, nunca vai acontecer, tá? Pelo menos não enquanto eu e você que está assistindo estiver vivo. Não vai acontecer. Enfim, essa meta-análise, com um total de 8.630 participantes e 633 estudos, concluiu que, leiam, mas eu vou falar o que estava escrito lá, que uma maior ingestão de gordura saturada na dieta foi significativamente associada a um risco aumentado para a doença de Alzheimer e demência, mesmo tirando todos os fatores de confusão. E porque são estudos de corte, respondam para mim, exatamente, porque é inviável fazer um estudo, ensaio clínico randomizado, por 20 anos, colocando pessoas dentro de um laboratório e avaliando a vidinha delas. Certo? Tranquilo? Próximo slide. Vamos lá. E aí, né, galera? Opa, não passou? Passou agora? Mas a gente pode fazer ensaio clínico randomizado em modelos animais, né? Seria muito legal se a gente tivesse esse tipo de estudo, provaria muito mais um ponto, né? E adivinhem, meus caros, esse artigo fez um apanhado em análise de 5 artigos que avaliou o consumo de gordura saturada em animais e, para resumir, tá, chegaram exatamente à mesma conclusão. O maior consumo de gordura saturada em animais, controlada a alimentação, mesma equivalência calórica, mesma equivalência de macronutrientes, apenas variando a ingestão de gordura ou saturada, ou mono, ou poliinsaturada, e os ratos, os animais que consumiam maior ingestão de gordura saturada, tinham uma diminuição da integridade da barreira hematoencefálica, aquela película linda que está protegendo o teu cérebro, que as coisas estão no teu sangue, não passa tudo por ali. É uma barreira extremamente seletiva e a diminuição da barreira, dessa barreira hematoencefálica, promove maior inflamação no cérebro. Afinal, está conseguindo passar mais coisa lá para dentro, tá? E isso é um dos principais motivos que forma a placa beta-amiloide. O que é a placa beta-amiloide, galera? Exatamente, a placa característica da doença de Alzheimer. Para vocês terem ideia, após 12 semanas de uma dieta com 20% de gordura saturada, a disfunção da barreira hematoencefálica dos ratos aumentou 30 vezes. Galera, 12 semanas para um rato é muito mais tempo do que 12 semanas para a gente, tá? Os ratos vivem muito menos que os humanos, ao menos deveriam. Então, para eles, 12 semanas é como se fossem alguns aninhos para a gente. De qualquer forma, 30 vezes, número significativo. O mesmo se repetiu nos outros estudos, está aí a evidência. Vão ler, vão se aprofundar. Estou trazendo coisa prática aqui, dinâmica, beleza? Vamos acordar. Larga o celular e presta atenção na aula. Eu sei que você está no celular, você está praticando no Instagram na hora da minha aula, né? Então, parou, tá? Nesse estudo, vocês vão encontrar mais outros diversos estudos epidemiológicos em humanos, chegando à mesma conclusão dos estudos anteriores. Maior consumo de gordura saturada, maior risco de Alzheimer e deficiências cognitivas. Beleza? Galera, vamos voltar novamente para aquela placa linda, alaranjada, que está no cérebro de pessoas com Alzheimer, tá? O que eu falei para vocês? Que essas placas são compostas principalmente por proteína beta-amiloide, mas eu não falei os outros nutrientes que estão ali nela, que são o quê? Ferro e cobre. Metais no cérebro que ferrujou. Ferrugem é o quê? É oxidação. Então tá aqui uma foto que eu peguei da sua panelinha, mano, beijo safado, e coloquei aqui no slide para todo mundo ver, né? Aquela panelinha que tua namorada chega na tua casa e fala para você parar de ser pão duro e trocar a panela, você fala o quê? Que está gastando todo o dinheiro em bomba, né? Seu vagabundo. Enfim, não,
que você fala para ela, na verdade? Você fala que é tempero, né? Eu sei que você fala, cara, eu sei que você fala, não adianta falar isso. Enfim, ferro e cobre também oxidam no seu corpo. E quando eles oxidam, produzem o que chamamos radicais livres. Esses radicais livres acontecem no corpo de forma fisiológica, é normal, tá? Mas de maneira descontrolada, esses radicais livres chegam no nosso cérebro e agem como se fossem faíscas que criam buracos nas conexões entre uma célula e outra, entre um neurônio e outro, tá? E da onde vem o ferro, galera? Da onde vem o ferro? Da onde vem o cobre? Como isso acontece? Quantos de vocês usam panela de ferro? Puta, cara, agora é o momento que eu queria estar numa aula e ver vocês levantando a mão e tal. Mas levantem a mão na casa de vocês, tá? Finge que eu tô vendo. Enfim, 1, 2, 3, enfim, vamos lá, tá? Galera, se você usa essa panela de ferro uma vez no mês, uma vez na semana, vamos lá, tranquilo, não dá nada, tá? Mas se é a panela que você usa todos os dias e falando que é tempero para sua namorada, tem um problema. Aí você está ingerindo uma quantidade de ferro muito maior que o seu corpo precisa. Galera, quem mora em casa antiga, construção antiga, prédio antigo, aquele prédio cheio de goteira, cheio de mofo, tô brincando, tá? Mas quem mora em casa antiga, em construção antiga, os canos podem ser de cobre, tá? A grande chance dos canos serem de cobre. E o que acontece, pessoal? O que acontece? Aquela água do encanamento fica ali naquele cano, tá? Passa a noite naquele cano. E aí, de manhã cedo, você acorda louco para tomar um café. O que você faz? Você pega a sua cafeteira e leva ela até a torneira, abre aquela torneira, enche, coloca ali para preparar, para esquentar a água e preparar o café. Você absorve uma quantidade altíssima de cobre quando faz isso. Novamente, aquele ponto. Você faz isso uma vez na semana, tranquilo. Mas você faz isso sempre. Aí você está absorvendo uma quantidade muito maior de cobre que seu corpo precisava. Isso vai começar a produzir radicais livres que, novamente, de forma descontrolada, vão parar no seu cérebro. E agora, se você tem um problema, tá? Você tem um problema. Indo um pouquinho além, algo que pode ser mais comum na rotina de um bom marombeiro é o consumo excessivo de fígado. Há muito ferro e muito cobre no fígado. Quem faz nutrição, quem fez nutrição, profissionais da área, sabem que quando a gente tinha que bater dieta na cadeira dietética e faltava nutriente, faltava ferro, o que a gente fazia? Colocava um pedação de fígado. E a gente cresceu aprendendo. Isso não é ótimo? Não é um alimento extremamente nutritivo? Sim, ótimo, na quantidade certa. Alto consumo de fígado pode favorecer uma hiperingestão de nutrientes. A falta de nutrientes é tão perigosa quanto alguns deles em níveis excessivos. Beleza? A gente precisa de ferro, a gente precisa de cobre, mas em excesso são tóxicos. Beleza, galera? Ficou claro essa parte? Show! E o que os praticantes de exercício físico geralmente pensam, que eu falei anteriormente, que quanto mais vitaminas, quanto mais minerais eles tomarem, melhor. Então, o que a gente vê comumente na prática? Multivitamínico, manipulado, vitamina A, vitamina C, ferro, cobre, complexo B, sempre com essa associação que a gente aprendeu desde cedo, que quanto mais vitamina, melhor. Eu treino, eu preciso de mais, e não é assim que acontece. E não é assim que acontece. Fiquem com isso na cabeça. Vocês não precisam, na enorme maioria dos casos, suplementar multivitamínico, sair suplementando complexo B, sair suplementando vitamina C, sem necessidade. Se não foi feito um diagnóstico através de exame numa deficiência nutricional de vitaminas, minerais específicos, não suplementem. Suplementar um multivitamínico ocorre competição de absorção desses nutrientes pelo sítio de absorção. Então, vocês não sabem o que vocês estão absorvendo, a quantidade que vocês estão absorvendo. Beleza? Galera, isso tem que ficar claro, tá? Isso tem que ficar claro. Vamos passar o slide. O que eu quero dizer? Que o excesso de gordura saturada, gordura trans ou os metais pesados aumentam o nosso risco
e causam faíscas no nosso cérebro. Literalmente não, mas uma analogia como se causasse, criassem buracos mesmo nas conexões neuronais, tá? E se isso for o caso de vocês, tá? Seria necessário que a gente tivesse um extintor de incêndio para apagar essas faíscas. E nós temos um, que é justamente a vitamina E, tá? A vitamina E está presente, por exemplo, na manga, espinafre e especialmente nas castanhas e amêndoas. E, novamente, um belíssimo estudo feito em Chicago separou as pessoas que consumiam poucas castanhas e sementes e outras que consumiam uma quantidade maior desses alimentos por dia. A vitamina E, pessoal, é um potente antioxidante. Ela, de forma bem simplista, além de outros benefícios, combate os radicais livres da nossa alimentação. Então, acho que vocês já conseguem imaginar que, teoricamente, quem come pouca vitamina E tem um risco maior do que as pessoas que consomem uma quantidade maior de vitamina E. Vocês têm razão, e é exatamente isso que a pesquisa feita em Chicago mostrou. As pessoas que ingerem 8 miligramas de vitamina E por dia reduzem o risco de desenvolvimento de Alzheimer pela metade, quando comparado às pessoas que ingerem menos vitamina E. Exatamente isso. E agora você deve estar pensando, certo, eu preciso de vitamina E. Como eu consigo isso? Galera, é muito simples. Vai na farmácia de manipulação e manipula a vitamina E, ou vai lá na farmácia e compra um multivitamínico. Simples. Não, não é isso, tá? Infelizmente não. Por quê? Porque há 8 formas de vitamina E presente nos alimentos, como as castanhas e as amêndoas. E em outros alimentos também. Mas, se você coloca a vitamina E em um comprimido, em um multivitamínico, apenas uma vitamina E, ela também será considerada vitamina E na forma íntegra, como se tivesse todas as outras formas. Se você ingerir muita vitamina E de um tipo específico, você diminui sua absorção das outras formas por competição no sítio de absorção, que nem eu falei anteriormente. Então, galera, você precisa suplementar, você precisa comer e não suplementar. É melhor ingerir, comer a vitamina E que vem dos alimentos. É a forma mais concentrada, mais eficaz. É a forma que o nosso corpo evoluiu para aproveitar. E quanto você deve ingerir? Se eu colocar algumas castanhas aqui na palma da minha mão, tá? E atingir os dedos, a gente tem cerca de 30 gramas de castanha, o que dá aproximadamente 5 miligramas de vitamina E. O truque é o seguinte: pegou essas castanhas na mão, não come. Porque se você comer essas castanhas, você e eu sabemos muito bem o que vai acontecer. A gente sabe. Você vai comer, engolir e vai pegar mais um punhado de castanhas. E por mais que sejam ótimos alimentos, são calóricos, tem que ser na quantidade certa. O que você vai fazer? Você vai pegar esse punhado de castanha ou de amêndoas, vai triturar e misturar junto de alguma refeição. Ou colocar por cima das saladas, ou no seu iogurte com whey, que eu sei que você come, ou na sua panqueca por cima, tá? Mas você tem que comer junto de alguma refeição e não como snack, beleza? Pesquisadores da Universidade de Cincinnati deram um passo adiante. Eles perceberam que não se trata apenas de gordura saturada, de gordura trans ou de vitamina E. Eles foram além. Eles pensaram, e as cores dos alimentos? Será que as cores têm influência? Olha para esses alimentos aqui, galera. Uvas, mirtilos, ameixa, são todos alimentos de cores impressionantes. E a cor da uva não serve apenas para deixá-las bonitas. Ela é composta de antocianina, a mesma substância presente em todos esses alimentos saídos lá de vocês. Os pesquisadores estudaram um grupo de indivíduos com uma idade média de 78 anos, todos já enfrentando problemas de memória, e foi pedido a eles que tomassem suco de uva, quase meio litro por dia, tá? Um copo de manhã, um copo à tarde e um copo à noite. 3 meses depois, todos eles foram avaliados e todos, repito, todos tiveram melhorias na memória e na capacidade de recordar, enquanto o normal, o esperado, seria uma piora desse quadro. 3 meses, isso parece muito fácil, muito rápido. Como pode? Aqui
Nesse slide era para ser um desenho de uma uva, mas o meu MacBook, infelizmente, é uma porcaria para montar slide e não foi a foto. Enfim, a uva, galera, tem uma vida extremamente dura. Ela passa o dia inteiro na videira, sobre o sol, exposta a todos os alimentos da natureza, sem qualquer tipo de proteção. E ainda tem a casca mole, né? É um bicho ali extremamente frágil. Tô brincando, como que é bicho, tá? É uma fruta extremamente frágil. Será? A cor roxa é composta por antocianinas e elas são antioxidantes poderosos, extremamente poderosos. Assim como a vitamina E, mas de uma forma na uva, tá? E ao consumir essa vitamina, essa antocianina, ela vai para a corrente sanguínea e não precisa necessariamente ser da uva, pode ser de qualquer alimento roxo, como o mirtilo, tá, galera? Na corrente sanguínea, ela vai desempenhar uma propriedade anti-inflamatória bem significativa. De volta ao laboratório, outros pacientes, todos com problemas de memória, novamente, tomando suco de mirtilo todos os dias, aquela frutinha roxinha pequenininha, tá? Novamente foram avaliados depois e todos eles tiveram melhora na memória e na capacidade de recordar. A moral da história não é comer mais uvas e mirtilos ou se entupir de suco de uva. Não, o que importa é cor. A cor, beleza? Aqui era para ser vários alimentos coloridos, novamente o slide me prejudicando, mas imaginem cenoura, beterraba, tomate, tá? Do nada não está mais aparecendo. Enfim, desculpa por isso mesmo, tá? Mas se a gente olhar para todos os alimentos coloridos, a gente vai aprender uma lição importante. Quando a gente entra no mercado e numa fruteira, tem centenas de alimentos na nossa frente, a gente consegue reconhecer o beta-caroteno, a gente consegue reconhecer o licopeno, a gente consegue reconhecer a antocianina. A retina, nossos olhos podem identificar facilmente esses alimentos, mesmo de longe. São cores atraentes para o nosso corpo. A gente evoluiu, evolutivamente, a gente sente atração por essas cores. São cores bonitas. O que isso quer dizer? Que nossa evolução selecionou humanos que se atraíram por essas cores e consumiam mais desses alimentos. Nós somos atraídos por eles. Cenoura, tomate, uva. Entenderam, galera? Até agora, a gente já falou sobre controlar a gordura saturada, presente no queijo, carne, bacon. Galera, não demonizem. Entendam o que eu quero dizer, por favor. Eu estou falando sobre moderação, tá? A gente já falou também sobre fugir da gordura trans, presente em alguns ultraprocessados, falando sobre a vitamina E, presente em alimentos roxos, por exemplo. E ainda há um passo que creio que todos que estão me assistindo devem imaginar, afinal, o congresso sobre nutrição e treinamento físico. Pessoal, novamente o slide não foi, me perdoem por isso, tá? Essa era só uma imagem de uma pessoa correndo. Enfim, alimentação não é tudo. O exercício também deve ser visto como algo essencial e indispensável. Não fomos programados para ficarmos parados, galera. Nosso corpo não evoluiu para isso. 80% dos nossos neurônios estão localizados no cerebelo, corresponde a apenas 10% da nossa massa cerebral. Galera, o cerebelo é responsável pelo movimento, propriocepção, equilíbrio. Enfim, nosso corpo evoluiu para se mover, nosso cérebro foi adaptado para isso. 80% de neurônios, eu costumo falar isso. 80% de neurônios, uma massa de 10% do cérebro, galera. 80%. Fomos feitos para nos movermos. Seu treino de musculação de 40 minutos dia não é uma boa atividade física no sentido de movimentação. Certo? Movimento. Vamos lá. Pessoal, na Universidade de Illinois, pesquisadores reuniram 120 adultos e pediram que eles fizessem uma caminhada vigorosa, rapidinha, 3 vezes por semana. Depois de um ano, todos voltaram ao laboratório para exame de imagem do cérebro. Os pesquisadores mediram o hipocampo, que fica lá no centro do nosso cérebro, responsável por processar a memória. O hipocampo que decide o que é relevante para a gente armazenar ou não, tá? Basicamente isso. O que foi descoberto? Pessoal, prestem atenção. Descobriu-se que esse órgão, o hipocampo, que tem a tendência de encolher ano após ano em adultos mais velhos, parou de encolher. O hipocampo das pessoas que estavam praticando a caminhada vigorosa crescia pouco a pouco.
era como se literalmente o tempo para essa parte do cérebro tivesse retrocedendo. Houve uma reversão no encolhimento do cérebro e nos testes de memória. Houve uma melhora significativa no cérebro dessas pessoas. Pessoal, a melhor forma de prevenção para doenças neurológicas é a atividade física. Eu sou nutricionista, mas mesmo assim criei meu próprio plano de exercício e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Pessoal, o que eu faço? Eu acordo e corro muito rápido para a cozinha, preparo um café, volto para o meu quarto, pego o Zequinha no colo, que pesa 1,8 kg, e dou uma volta com ele pela casa, tá? Galera, tá? Isso é o que eu faço. Tô brincando, não é isso que eu faço. Mas na Universidade de Illinois, eles têm outras sugestões que pode ser tão simples quanto isso. Se você for uma pessoa sedentária, faça uma caminhada de 10 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Na primeira semana, tá? Na próxima semana, faça uma caminhada de 15 minutos, 3 vezes por semana. E na outra semana, 20 minutos. Tudo que os pesquisadores fizeram foi acrescentar 5 minutos por semana até completar 40 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Galera, são 40 minutos de uma caminhada vigorosa e não uma caminhada super difícil, uma corrida, tá? É isso que você precisa para melhorar a memória e reverter o encolhimento do cérebro. Isso é o mínimo, o mínimo. Os benefícios vão muito além disso mesmo. Eu poderia me aprofundar, falar sobre a limpeza da placa beta-amiloide, da produção de BDNF. Esses tópicos eu abordei mais aprofundado nos meus livros. Não quero fazer uma aula massiva, tá em mais de 30 minutos, pelo que eu vi aqui no meu relógio. O foco era esse, tá? O foco era esse. Vamos parar por aqui. Galera, o que eu gostaria mesmo de fazer era voltar no tempo e sentar na mesa junto da família e do meu amigo e falar para eles: Selmar, eu descobri uma coisa muito importante. Você pode mudar sua dieta, não precisa comer tanto queijo, tanto bacon, não precisa comer churrasco 3 vezes por semana, tá? Pode cortar um pouco o álcool, não precisa ter sorvete de sobremesa todo dia. Você pode somente comer algumas coisas mais saudáveis, comece a incluir frutas na sua rotina, verduras. Inclui vegetais na sua lista de compras, coloca um tênis no pé e vai caminhar com seu filho algumas vezes por semana. É muito tarde para ele, é muito tarde para o Selmar, é muito tarde para o meu amigo, para o pai dele, mas não é muito tarde para você que está me assistindo, também não é muito tarde para mim. E se a gente conseguir aproveitar o que aprendemos hoje sobre como proteger nosso cérebro e nutri-lo, quem sabe as famílias poderão passar mais tempo juntas no futuro. É esse meu objetivo. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Meu nome é Gustavo Duarte. Foi um prazer inenarrável ter a atenção de cada um de vocês. Aqui neste último slide está o meu Instagram, para quem quiser seguir e acompanhar, e meus 2 livros, beleza? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Girls with their nails done. Girls with their